Estou aqui com Renato Sucupira e vou entrevistar hoje o Renato. Tudo bom, Renato? Tudo bem, Luciano? Renato, você é daqui de Macapá? Sim, sou amapaense. Amapaense. E você gosta de esportes, né? Futebol. Isso, com certeza. Eu queria saber como foi primeiro, Renato, como foi que tu entrou no jornalismo, antes da gente falar do futebol. Como foi que... O que você sentiu para poder cursar o jornalismo? Na verdade, eu, comecei a cursar jornalismo por uma questão, eu sempre, quando era criança, gostava de escutar narrações de futebol, das rádios do Rio de Janeiro, Rádio Globo, Rádio Tupi, e também de algumas rádios de São Paulo, Rádio Bandeirantes, Rádio Record. E gostava muito daquilo, de escutar aqueles narradores que diziam gol e tal, né, aquela coisa toda. E aí eu já sacava que aquilo era comunicação social, né. Aí depois com o tempo eu fui dizendo para mim mesmo, eu quero ser isso, eu quero trabalhar com comunicação, podendo usar um pouco do tostão da minha voz, né, também, que eu sabia que eu tinha uma voz legal, que tinha uma voz bonita e tal. Claro que comunicação não é só isso, né, é apenas vamos dizer, isso é um detalhe só da comunicação. Certo. E aí você fez jornalismo, e aí você atuou alguma situação do futebol, como jornalista? Eu sim, na época na TV Tucuju eu cheguei a apresentar um quadro de futebol, onde eu dava os resultados das partidas de futebol. Certo. E, na verdade, então começou tudo na infância, sabe mais ou menos a idade começou? Eu tinha mais ou menos uns 8 anos, mais ou menos, quando eu ficava escutando os jogos do Botafogo, né? Que eu sempre fui botafoguense e palmeirense, gente. Palmeiras e Botafogo aí. E lá na Europa eu sou o Futebol Clube do Porto. Aí eu ficava sempre escutando os jogos do Botafogo e aí me despertou aquela curiosidade. O meu sonho era ser narrador, né, de futebol, né? Do rádio. Mas como para você ter esse acesso, conseguir emplacar nessa profissão de narrador, eu acredito que de Belém para frente você já tem mais visibilidade. Aqui, o nosso esporte ainda... Nosso futebol aqui já foi muito bom, né? E hoje nem tanto. Então, hoje não dá para você fazer essas narrações esportivas, porque também nem tem, né, campeonato. O campeonato daqui é muito fraco, né, o Amapá. Mas, me despertou nessa época do Botafogo, escutando ali José Carlos Araújo, Garotinho, Gerson Canhotinha de Ouro, da Rádio Globo, né, que hoje eles estão na Rádio Tupi, gente. Se você tiver curiosidade de saber onde o José Carlos Araújo, o Garotinho, está lá na Rádio Tupi do Rio de Janeiro. E tu faz as narrações. Legal. Pra quem conhece, né? Quais os times que você torce? Eu torço, como eu falei ainda agora, torço pro Botafogo e pro Palmeiras aqui no Brasil. Na Europa, Futebol Clube do Porto. Geralmente, a maioria das pessoas torcem ou pro Real Madrid, né, na Europa, ou pro Barcelona, né? Eu torço pro Futebol Clube do Porto, sou portista daquele que quando o Porto ganha um título eu choro, já cheguei a chorar. Sou portista mesmo, não sou português, gente, não. Eu acho que eu devo ter algum sangue português, alguém da minha família, que eu sou descendente, ascendente, né? Não descendente de português. Tá, mas por que Palmeiras tava ganhando nessa época? Na verdade, o Palmeiras e o Botafogo foi uma influência mais do meu pai, né? E aí eu meio puxa-saco do pai. Mas depois, depois eu fui pegando gosto e procurando saber um pouco da história do Botafogo, um pouco da história do Palmeiras. O Botafogo foi fundado ali no ano de 1894, o Palmeiras foi fundado no ano de 1914, o Porto foi fundado no ano de 1893. Sempre procurando saber um pouco da história dos clubes, né? Porque às vezes a gente diz assim, eu sou torcedor, mas não sabe nada da história do clube. Você torce porque a Globo quer que você torça pro Flamengo, por exemplo. Só que você escolhe, escolhe pra ele. Eu sou torcedor porque eu tenho consciência do meu clube. Eu não vou, eu posso trocar de mulher, posso trocar de carro, de bicicleta, mas não vou trocar de clube. Eu vou morrer botafoguense, eu vou morrer palmeirense, eu tenho que ter uma identidade clubista. Eu não posso ser um torcedor porque, não ganhou título, foi para a segunda divisão, foi para a última divisão. Morro com esse clube. Que é o Botafogo, que está lá na segunda. E continuar sendo Botafogo. A família do meu pai também toda é Botafogo. Todos Botafogos, todos. Quais as decisões de campeonato que mais mexeram com você? Olha, quando eu tinha 12 anos de idade, teve a decisão do Botafogo e Flamengo, em 1992, do Campeonato Brasileiro.
Botafogo tinha a melhor campanha do campeonato, mas teve que decidir ali o título com o Flamengo. Foi 3-0 no primeiro jogo do Flamengo, foi muito triste aquele primeiro, eu chorei, né? Botafogo tinha um timaço, era o melhor time do campeonato, né? Só que o Flamengo, nas decisões, ele cresce muito, o Flamengo, né? Tem uma torcida grande, a torcida do Flamengo é enorme, empurra mesmo o time. E aí eu fiquei muito triste, aquilo me machucou muito, até hoje, né? Mas a gente supera, né? Já foi algo superado, mas fica aquela tristeza, né? Mas assim, esse foi um momento triste. Mas teve um momento muito alegre, que foi o momento de 1995, com Túlio Maravilha, Donizete. O Botafogo foi campeão brasileiro, pelo menos foi ali a última vez também. E o Palmeiras também, bicampeão, ali em 1993 e 1994 do Campeonato Brasileiro. E o Palmeiras ali também tinha um time massa com Edmundo, Evari, Amaral. Tinha um time massa mesmo, Palmeiras. Foi um dos times que eu vi, caramba, assim, um dos maiores times que eu já vi na história do futebol, foi aquele time do Palmeiras de 1993 e 94. Foi uma grande alegria também. Então, para você, os maiores clubes são Palmeiras mesmo? Do Brasil? Você fala? Brasil. Assim, é muito difícil você dizer quais são os maiores clubes do Brasil, né? Porque a gente tem aqui mais ou menos uns 12 clubes grandes no Brasil. Mas, assim, vamos dizer, por títulos importantes mesmo que ganharam, eu acredito, assim, que o São Paulo. O São Paulo é o maior clube do Brasil, né? Em termos de títulos importantes, né? Que tenha vencido. E depois o Santos. Aí depois ali vem Palmeiras e Flamengo ali em terceiro lugar. Palmeiras e Flamengo, eles estão, para mim, eles estão empatados em termos de importância. Apesar de que o Palmeiras tem mais títulos nacionais, mas o Flamengo e o Palmeiras vêm ali em terceiro lugar, na minha opinião. Certo. Elifox, está vendo aí o Instagram, se o pessoal está fazendo pergunta? Ainda não. Mas o pessoal tá ao vivo aí, ó. Tô vendo daqui que eles estão olhando. E eu tô aqui com a minha camisa retrô do Botafogo. Fazemos fotos de vocês. Tá, e fora do país? Eu torço pro Porto, né? Lá de Portugal, né? E tenho uma simpatia, assim, pela Juventus da Itália. Mas eu sempre acompanho também, sempre acompanhei o futebol internacional. Desde criança também, sempre fui fã do futebol, não do ponto de vista do fanatismo. Eu não sou apreciador do futebol, daquele apreciador que é um cara fanático, que não tem visão. Eu acho que o verdadeiro torcedor é aquele que ama seu clube, mas que não é fanático, porque quem ama age de forma consciente, e quem não ama age de forma inconsciente, que é no caso das pessoas que são fanáticas. O futebol, o fanatismo cega. Renato, você chegou a jogar? Eu cheguei a jogar quando eu tinha 16 anos nesse clube que tem aqui no Amapá, chamado São Paulo. Cheguei a jogar, fiz um gol ainda, e nas outras partidas eu fui mal, muito mal, porque a mamãe não deixava eu treinar, gente. Não deixava, ela me batia. Eu joguei futebol, era goleira. Goleiro? Era uma boa goleira ou uma má goleira? Ótima, falavam que eu era a alma do time, ainda mais que eu sei fazer bastante abertura com as pernas, né? Eu abria a perna e pegava a bola. Tem a elasticidade, no caso. O pessoal era maior comentário. Então tá, vamos lá. E as torcidas? Para você, qual a melhor torcida? As melhores, as maiores? Olha, assim, as maiores torcidas do Brasil, né, na ordem, Flamengo, Corinthians, São Paulo e Palmeiras, né? Assim, em termos de melhor, que mais empurra os times, o Flamengo. Eu acho que o Flamengo ela tem essa energia maior, realmente, né? Porque é a maior torcida, né? E do Corinthians também, a torcida do Corinthians, pelo menos lá em São Paulo, o pessoal lá também pode mexer com eles, né? Que é briga. Né? Você já foi para algum jogo lá que estava na torcida? Não, nunca fui nesses jogos assim. Jogos que eu fui mesmo, foi só aqui no Amapá mesmo, né? Eu nunca... Na verdade, eu até quero ir ainda, né? E assistir o Botafogo ou Palmeiras, ou Porto, né? Portugal, mas assim, ainda não fui para assistir jogos. Eu já fui num jogo do Flamengo lá em Brasília, só que eu tava na torcida errada, né? E na hora que o pessoal fez gol, aí eu gritei, todo mundo ficou me olhando. Eles queriam te pegar, né? Aí eu falei, deixa eu ficar quieta. Qual é o estilo de jogo que você mais gosta? Eu gosto de um estilo de futebol, assim, que seja, assim... uma questão assim, não só ataque, mas que tenha um equilíbrio entre ataque e defesa. Um time que seja bom para atacar, mas que seja bom para defender. Eu acho que isso é muito interessante. Por exemplo, o time do Palmeiras, não é porque eu sou palmeirense, não joga um futebol bonito, mas joga um futebol equilibrado.
ataca bem, mas sabe se defender. Em contrapartida, o time do Flamengo, por exemplo, que é a maioria flamenguista, é um time que ataca mais, mas se defende muito mal. Pelo menos vamos dizer, nesse ano de 2021, né? O Flamengo foi campeão e tal, beleza, parabéns. Mas não mostrou aquele futebol bonito, aquele futebol convincente. O Internacional também deu muito mole, né? E o Flamengo foi lá e e levou o campeonato, mas o Flamengo, por exemplo, precisa de mais consistência na defesa. Então eu sou muito adepto de um futebol que tenha esse equilíbrio entre ataque e defesa. Defesa sólida e um ataque eficiente. Eu gosto desse tipo de futebol. Não precisa me encantar com os olhos, não. Não sou daquele cara que acha que tem que ter um futebol bonito. Porque eu acho que o futebol do passado, a gente vai falar sobre isso, é um futebol muito mais bonito, mas infelizmente ficou no passado. Parece que o futebol do passado ele tinha mais, não sei, parece que os jogadores estavam ali mesmo por amor, não sei o que tu acha que marca para decidir esse futebol atual do passado? É porque antigamente o futebol ele não era profissional, né? Assim, as pessoas não recebiam, né? Mas ali depois da década de 30 começaram a receber seus honorários e tal. E aí, no caso, por exemplo, vamos pegar a época do Garrincha, a época do Pelé. Os caras jogavam por amor à camisa mesmo. E não tinha esses patrocinadores de hoje, né? Então o Garrincha praticamente morreu ali jogando no Botafogo. O Pelé, quando jogou no Santos, só saiu do Santos pro Cosmos, que é um time lá dos Estados Unidos, e foi para lá e encerrou a carreira. Quer dizer, praticamente eles encerravam a carreira nos times que eles iniciavam a carreira. Outro também que jogou só no Botafogo, Newton Santos, por exemplo, um cara como o Zico também, que jogou ali praticamente só no Flamengo, depois que foi para o Japão, foi para a Udinese da Itália e jogou também no Japão, no Kashima Reysol, ou no Kashima Antlers do Japão. Praticamente só jogou em 3 clubes só, quer dizer, porque hoje os caras jogam pela grana também, né? Tem muito dinheiro envolvido, então é meio complicado o cara dizer assim que, por exemplo, vamos pegar um exemplo, o Neymar, por exemplo. Neymar, na infância, era palmeirense, era torcedor do Palmeiras, mas jogou no Santos, foi revelado pelo Santos e tal, e hoje ele diz que ele é santista. Ele não manteve aquela característica dele de dizer ser fiel à infância dele, de dizer, não, sou palmeirense, eu vou me manter palmeirense. Não, mas ele tem uma outra visão, uma visão do time que ele começou, ganhou dinheiro e está lá na Europa hoje ganhando dinheiro. Quer dizer, sempre dinheiro falando alto nessa questão de se tu amas ou não um clube. Seleção brasileira, qual foi a melhor para você, na sua visão? É muito polêmico, né, falar sobre, né, porque daí o Brasil ganhou cinco Copas do Mundo, a de 1958, a de 1962, a de 1970 e a Copa de 2002 e a Copa de 2002, agora que me engano, eu esqueci, a de 94 e a de 2002, são 5 Copas do Mundo. No caso, a melhor seleção no conjunto da obra foi a de 1970, que tinha Pelé, Jairzinho, tinha Gerson, Canhotinha de Ouro. Mas assim, a seleção, a melhor de todos os tempos, na minha opinião, foi a de 1958, com a primeira Copa do Mundo. Por quê? Porque ali tinha Garrincha, ali tinha Pelé, ali tinha o Didi, ali tinha Amarildo, ali só tinha fera, entendeu? Talvez não tivesse assim um conjunto, e não tinha mesmo um conjunto assim, que, vamos dizer assim, que era uma orquestra praticamente perfeita, como a orquestra, vamos dizer assim, de 1970, aquela seleção de 1970, ela jogava plasticamente mais bonito, mas a de 58 tinha, assim, jogadores mais craques do que as de 70, de 1970. DJ Fox, tem como ver aí o Instagram, como é que tá a gravação, se o pessoal tá sendo ao vivo, tá? Então tá bom. E como é que você vê o cenário atual de futebol brasileiro? Olha, o futebol brasileiro hoje é um futebol muito, assim, acanhado do ponto de vista técnico, né? Então, hoje perdeu muita característica, eu acho, querendo imitar um pouco o futebol europeu, futebol da Europa. Principalmente ali querendo imitar o padrão tático. Correto, tem que ter o padrão tático. O padrão tático é muito importante. Mas perdeu muito da parte técnica, que eu me lembro muito de jogadores, que eu sou da época do Edmundo,
do Ronaldinho Fenômeno, do Rivaldo, principalmente Edmundo. Esse cara marcou muito assim meu olhar sobre futebol. O que não deixou o Edmundo galgar assim mais, crescer mais na carreira, foi a questão da cabecinha dele. É muito cabeça quente, né? E mais a parte técnica hoje é algo que me deixa assim muito observador assim em relação ao futebol. O futebol brasileiro hoje ele é muito correria, muito essa coisa de fazer uma ligação direta, e já fica correndo, os caras ficam correndo de um lado para o outro. Por exemplo, um cara como aquele jogador do Flamengo, Arrascaeta não. O Arrascaeta é um jogador técnico, mas aquele ponta, agora me esqueço do ponta, o ponta do Flamengo. Lembra o ponta do Flamengo aí? Tá bom. O ponta esquerda do Flamengo, vocês sabem, eu só esqueci o nome dele aqui. É aquele que parece com o Wilsinho, não? Um cantor? Eu esqueci o nome. Ele é muita correria, o cara é praticamente um velocista, Bruno Henrique, gente, para quem não... O Bruno Henrique é um velocista, mas você vê que o Bruno Henrique não tem técnica. Vamos falar a verdade, o Bruno Henrique não tem técnica, mas ele é um velocista. Quando ele chegar ali nos 32 anos, 33 anos, ele vai precisar daquele arranque, ele vai precisar daquela velocidade. Ele já não vai mais ter tanta velocidade e tanto arranque, ele vai precisar adaptar o jogo dele à parte técnica desse jogo. Ele vai precisar. E o futebol brasileiro sempre foi caracterizado por ser um futebol técnico, futebol jogado nessa questão. Nós tivemos jogadores assim excepcionais, por exemplo, como o Zico, como o Alex Cabeção, que era do Palmeiras, jogou no Cruzeiro, foi jogar ali no Fenerbahçe da Turquia. Então, o futebol brasileiro é caracterizado por uma beleza plástica também. E hoje a gente vê muito mais correria, é um jogo chato de se ver. Às vezes, é uma várzea, parece um jogo de várzea, um jogo de solteiros e casados, porque às vezes é chato. Porque eu acho que dentro da base, na formação desses jogadores, desses meninos, eu acho que não tem mais aquela orientação, tipo assim, vai pro drible, vai lá, tenta driblar como o Garrincha fazia, como o Denner fazia, aquele jogador que morreu no acidente, que era jogador do Vasco da Gama. Então hoje não tem, eu acho que não tem essa orientação, eu acho que é mais para parte física hoje, ela se sobrepõe hoje à questão técnica, na minha opinião, no futebol brasileiro. E jogadores? Qual é o jogador assim que você acha assim que é o momento agora? Ele é o tal, né? Olha, eu acho que a gente ainda vive uma era de Messi e Cristiano Ronaldo ainda. Por mais que você venha falar de Mbappé, que é um jogador francês lá que já ganhou alguns prêmios, mas o Messi e o Cristiano Ronaldo ainda são realidade, apesar de que eles já estão coroas, né? Eles podem jogar aí mais uns 3, 4 anos só, mas acredito que esses caras ainda são os maiores do mundo hoje. E o Cristiano Ronaldo, com 34 anos, é artilheiro lá na Itália. E, por exemplo, a Juventus está em terceiro lugar lá na Itália. O primeiro colocado é o time da Internazionale de Milão. Depois vem o Milan. Depois vem a Juve, a Juventus. Em terceiro lugar, a Juventus em terceiro lugar, e ele é artilheiro do campeonato. Um cara desse, para mim, na minha opinião, esse é o verdadeiro Ronaldo fenômeno. Não o Ronaldo, desculpe falar, mas o nosso Ronaldo aqui do Brasil nunca foi fenômeno, na minha opinião. O Galvão Bueno começou a falar isso, dizendo que ele era fenômeno. Se ele era fenômeno, o nosso Ronaldo daqui, eu acho que o Garrincha era o quê? Então, acho que ele era de outro planeta, na minha opinião. É verdade. Me fala sobre o Neymar. O que tu acha do Neymar? O Neymar, eu acho, respeitando as pessoas que são fãs do Neymar. Eu respeito. Mas na minha opinião, o Neymar não serve nem para limpar a chuteira do Edmundo, nem para limpar as chuteiras do Romário. Quer dizer, a gente, hoje qualquer um é craque. Realmente o Neymar é craque. Realmente. Só que ele é um cara muito mimado. Então, o que foi que ele ganhou na seleção? Ele ganhou lá uma Olimpíada e tal. Mas vai comparar o currículo dele com o do Romário. Comparar o currículo dele com o Pelé. Então, claro que Pelé é incomparável. Mas eu acho que ele é um cara muito chato, na minha opinião. Ele é muito chato, antipático. O que o Neymar tem, na minha opinião, como eu estou dizendo, minha opinião, para oferecer do ponto de vista até intelectual, de uma ideia, alguma coisa de exemplo para os infantes, para as crianças, para os adolescentes? Eu não sei, eu acho ele chato, eu acho ele muito chato.
Muito chato mesmo, até demais, assim. Mas quem sou eu para falar? Respeitando, como eu disse, respeitando os fãs dele, né? Romário, treinava ou não treinava? Ele não, ele dizia que não treinava, né? Mas imagina se ele treinasse, né? Uma coisa assim que eu fico triste do Romário dele não ter jogado nem no Palmeiras nem no Botafogo, né? Pelo contrário, ele acabou com o Palmeiras. Foi em 99 que o Palmeiras estava ganhando na final da Mercosul de 3-0 o Palmeiras no primeiro tempo. E o Romário lá foi responsável por virar o jogo. O Vasco virou 4-3. O Romário era realmente fera, jogava demais, né? Inclusive o Romário, que já veio aqui, tem uma camisa do Romário aqui, Nijão, aqui, autografada aqui, do Romário que ele veio aqui. E Cristiano Ronaldo, me fala aí. O Cristiano Ronaldo, sou fã dele, né? Acho que é um cara assim, que o pessoal diz assim, ele é marrento e tal. Sim, mas ele se garante. Ele pode ser marrento, no caso dele, mas veja bem, depois eu fui pesquisar algumas coisas, o Cristiano Ronaldo é um cara que faz muitos trabalhos sociais, assim. Um cara que contribui muito com algumas entidades de caridade. E foi um cara que começou ali, ele vendia algumas coisas na rua, ele era de uma origem bem pobre mesmo. Cristiano Ronaldo, o pai do Cristiano Ronaldo, alcoólatra, entendeu? Um cara que o pai dele não deu toda essa criação assim para ele teve que se virar, teve que vender coisas na rua. A gente vê, às vezes, a beleza do futebol, como por exemplo, do Messi, por exemplo, joga um futebol mais bonito, mais vistoso, mas o Cristiano Ronaldo é um jogador eficiente. A gente tem que tirar o chapéu, tanto para o Cristiano Ronaldo, como para o Messi também. Legal. Tem mais alguma consideração para falar de futebol? Já acabou? É muita coisa, né? Olha, pode falar mais coisas. Futebol do passado a gente já falou, e você, né? botafoguense? Olha, eu torço. Eu já acompanhei bastante futebol antes. Atualmente não estou acompanhando muito por causa do tempo, né? Mas eu já torci pro São Paulo. Eu era vestida pelos meus pais com roupa do Flamengo quando era criança. Tem umas fotos. Mas assim, teve uma época que o São Paulo estava assim, muito em vista. Assim, eu torcia porque meu irmão torcia quando era jogo do São Paulo. E hoje eu tô meio neutra, mas quando é seleção eu assisto. Mas torço pelo Botafoguense, Flamengo. Você torce para quem está vencendo. Corinthians também. Esses foram os times que eu já realmente torci. Corinthians, Flamengo e São Paulo. Hoje eu tô meio... Ela só torceu para as maiores torcidas. Ela só torceu para esses times das maiores torcidas, né? Futebol paraense, torce para algum? Tem uma simpatia pelo Remo, mas eu não chego a torcer, mas tem uma simpatia pelo futebol, pelo Remo, Clube do Remo. Macapá tá tendo futebol? Nosso campeonato amapaense aqui, ele sempre está, né? Eu sinceramente não tem, nesse momento não tem campeonato amapaense, já ocorreu a decisão, né? Mas o campeonato aqui ele é bem diferente, né? Ocorre num período bem diferente, eu não tenho assim conhecimento do campeonato amapaense agora. Já acabou, não sei quem foi o campeão, desculpa aí, gente. Poxa, jornalista não sabe. Qual o pior time? Assim, não, esse time aqui... Não, esse aqui estava despachado, não sei. Time. Escolhe qual época tu quiser. O pior time foi meu Botafogo agora esse ano, né? Que ficou em último lugar e horrível o time, horrível. O Botafogo também fez escolhas erradas, né? Colocou muitos jovens para jogar ali. Por exemplo, o lateral direito, o cara de um menino de 21 anos, Kelvin. Não tem como, né? Quer dizer, você vai botar garotos ali para jogar um campeonato brasileiro, e o atacante de 21 anos também, quer dizer, você tem que ter uma mescla entre jogadores experientes e jogadores jovens. O Botafogo optou por jogadores muito jovens e não tinham assim ainda aquela experiência necessária para jogar um campeonato brasileiro, né? Também todo o planejamento de gestão do Botafogo horrível, né? Então agora vai ter que jogar a segunda divisão. Para mim é um dos piores times que eu já vi jogar. Esse Botafogo, na minha opinião, o pior, né? Se eu posso dizer assim, o pior. E também vi um time do Flamengo horrível também, em 1995, que era o timaço que o Flamengo tinha, né? Que era Sávio, Edmundo, Romário, e ali o Flamengo foi antepenúltimo, né, no campeonato. Naquela época desciam 4 clubes, e aí a CBF mudou o regulamento e desceram só 2, ou seja, né, sempre a CBF passando a mão na cabeça dos times do Rio de Janeiro, né?
já passou na cabeça do Botafogo, já, quando o Botafogo mereceu ser rebaixado, ela inventou umas questões, o Fluminense também, ela com o Flamengo também, mas campeões de rebaixamento é Botafogo e Vasco, né? Vasco já com 4 rebaixamentos e o Botafogo com 3, né? Tem mais alguma pergunta aí, Alefox, no Instagram, pessoal, falando alguma coisa? Eu acho que foi um comentário apenas aqui, o que o Romário ia fazer, e eu acho que no Botafogo... Qual é? Quem fez o comentário? Que é o... O Romário. O que o Romário ia fazer no Botafogo? O que o Romário ia fazer no Botafogo? Pois é. Não, na época que o Romário jogava, o Botafogo tinha até um bom orçamento, tinha grana para contratar o Romário, né? Só que foi também na época do Túlio, né? Então, tinham 2 grandes artilheiros ali no Rio de Janeiro, né? Que era de um lado o Romário e o Túlio. Ainda tinha o Renato Gaúcho no Fluminense, né? Isso no ano de 1995, ali 96. Então, o Botafogo, nessa época, o Botafogo tinha condições de contratar o Romário. Claro que ele ia ter que desembolsar um pouco mais e se desfazer do Túlio, né? E aí, claro que o Túlio era uma marca registrada dentro do Botafogo, não tinha como, né? Mas ia fazer muita coisa com aquele time lá que o Botafogo tinha, do Donizete, o do Beto, Iranildo. Era um baita time que o Botafogo tinha. Com certeza ele ia fazer muita coisa lá dentro. Agora, você fica assim, poxa, eu vou me desfazer do meu ídolo, que é o Túlio, para contratar o Romário, não tinha como. Por isso que o Botafogo não contratou o Romário na época, nem tentou, né? Mas o Romário, por exemplo, jogou no Fluminense. Ele jogou no Fluminense, se eu não me engano, ali em meados do ano de 97, mais ou menos, ou 2001, eu não me recordo. Sei que ele jogou lá no Fluminense e o Fluminense contratou. O Botafogo tinha condições também de contratar. Só que hoje, a gente falar do Botafogo hoje é terra arrasada, né? O clube está endividado, acho que é um dos 5 maiores clubes que devedores aí, deve muito. O campeonato agora que o Flamengo foi campeão, o que você achou aí? Achei assim que o Flamengo foi campeão. Beleza, eu acho que é o melhor time, O Flamengo é o melhor elenco do campeonato? Sim, com certeza. Isso é inegável, eu não vou dizer que não. Mas o Flamengo não convenceu. Você flamenguista sabe disso, que ele não convenceu. Nem precisava convencer também, entendeu? Ele foi campeão, beleza. Inclusive também acho que o Flamengo ele é um time, um time, né? Vamos dizer assim, ele é muito regido pela torcida. Se tivesse a torcida, né, se tivesse tudo normal, eu acredito que ele teria sido campeão com mais folga. Que o Flamengo ele é muito assim, muito coração, né? Até os jogadores que estão lá, estão representando o clube, tem muito essa coisa de ser levados pela emoção. Então, às vezes o Flamengo não é um time que às vezes joga bonito, mas é um time que às vezes é um jogador que tem que demonstrar raça, né? Que demonstrar empenho. Tipo o Gabigol, por exemplo. Eu também não vou muito com a cara do Gabigol, tá? Mas eu sei que o cara, ele faz gols. Né? Tu já está dizendo Gabigol, ele cala a cabeça, ele cala a boca dos adversários com gol, né? E com certeza, eu gosto do Pedro também, né? Mas o Pedro é reserva do Gabigol. Então, para ver como o Flamengo ele tem um baita elenco, é um super elenco. Mas eu também posso dizer uma coisa para você, flamenguista: o Palmeiras não fica atrás, não. Apesar de que o Flamengo é o maior elenco, o melhor, mas o Palmeiras tem demonstrado ser um grande clube na parte de gestão e ter um grande elenco também. Eu acredito que ele vai ser campeão da Copa do Brasil agora no domingo e ainda vai reforçar ainda o time, porque já tem a premiação, ele ganhou a Libertadores com uma premiação extraordinária, ainda vai ganhar a Copa do Brasil e vai ganhar mais grana e vai poder contratar jogadores, os melhores jogadores. Os maiores orçamentos do futebol brasileiro hoje são Palmeiras e Flamengo. Mas o Flamengo, da última vez que foi feito lá uma observação, o orçamento do Flamengo é 25 milhões, né, na arrecadação toda. O Palmeiras é 22 milhões, mas eu acredito que agora, com esses campeonatos que o Palmeiras, a Libertadores agora a Copa do Brasil que ele vai ganhar, acho que vai ficar ali equivalente, acho que vai empatar aquilo ali, não tem jeito. A gente está vivendo uma época aqui no Brasil como se fosse a Espanha, né, onde Barcelona e Real Madrid ficam revezando, né, o poder ali. E hoje, aqui no Brasil, a gente está vivendo mais ou menos essa época, né, que é Palmeiras e Flamengo. Né? Uma hora, um certo momento, o Palmeiras está melhor, um certo momento, o Flamengo está melhor.
mas porque são clubes que se organizaram na parte de gestão mesmo. E no Botafogo, tem algum jogador aí que se destacou, que você acha, na sua opinião? Botafogo é assim, no Botafogo, assim, historicamente sempre foi Garrincha e Nilton Santos, né? Só que quando a gente olha para o Botafogo, o pessoal fala que quem vive de passado é museu, né? Então, isso lá na década de 60, né? Então, mas a gente vive de história também, né? É pena, a nossa tristeza de nós botafoguenses, a tristeza maior é que o clube não consegue se organizar, né? Então a gente fica olhando ali para o passado, com Garrincha, Nilton Santos, Amarildo, Didi, Zagallo, mas eu acredito que uma marca como essa, a Botafogo, é muito mal explorada, né? Porque poderia ter um patrocinador forte, poderia ter... Às vezes esses caras entram nos clubes para saquear os clubes, né? E um outro exemplo é o Vasco da Gama. O Vasco, assim, a quinta maior torcida do Brasil, o Vasco. Mas como é que pode um clube que tem a quinta maior torcida do Brasil, que é o Vasco da Gama, cair agora a quarta vez já para a segunda divisão? É uma coisa inadmissível, inaceitável. Porque a marca Vasco da Gama, a marca Botafogo, são marcas assim extraordinárias, muito mal gerenciadas. E aí os flamenguistas ficam felizes por isso. Palmeiras, qual o jogador que tu acha que se destacou na história do Palmeiras? Do Palmeiras, assim, um dos maiores do Palmeiras é o Ademir da Guia, ali da segunda academia do Palmeiras, porque a primeira academia do Palmeiras foi ali na década de 60, e depois a década de 70, ainda com a Ademir da Guia, participou das duas academias, da década de 60 e 70. E a terceira academia da década de 90, ali com Edmundo, Evaí e tal. Mas, assim, na minha ótica, na minha visão, foi o Ademir da Guia, o maior jogador do Palmeiras, a minha visão. E também, assim, também tem uma simpatia muito pelo Evaí também, que era atacante, e também, eu acho que um dos maiores também. Beleza. Mais alguma consideração? Mais alguma coisa nessa aula? Tem alguma pergunta aí, Gigi, de falar sobre o futebol aí? Ele é flamenguista, gente, sabe? Ele tá feliz aí, olha, ele tá um ok ali. Flamenguista de coração, ele está dizendo que ele é flamenguista de coração. Agora, quem é que não é flamenguista? A gente pergunta assim, qual o time que você torce, né? Você é flamenguista? Claro, né? A maioria tudo é, né, flamenguista. Então, gente, vamos encerrar aqui a live. Eu quero pedir a ajuda de vocês para o Instituto Ijoma. Eu vou colocar depois o número da conta embaixo da descrição da live, e no YouTube também nós vamos colocar. Agradecer aos patrocinadores, nós vamos colocar também o nome dos patrocinadores no final e escrever também na descrição. E agradecer ao Renato pela disposição, falar de futebol, foi bem legal. Bora ver se a gente volta aí, o Botafogo volta para o ano que vem, tá, gente? Então, até a próxima, pessoal. Até a próxima obrigado, live, gente. programa. Beijão. Obrigado aí. Botafogo no coração, gente.